Olá pessoal, meu nome é Jeantes. Dando continuidade ao curso de iniciação à lógica matemática, hoje nós abordaremos o assunto sobre construção de tabelas verdades. Tabelas verdades de uma proposição composta. Como nós já vimos nas aulas anteriores, a preposição composta nada mais é a junção de proposições simples através de alguns conectivos que a gente já viu. Relembrando os conectivos, nós temos aqui o de negação, temos o conectivo de conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Através desses conectivos, nós temos uma preposição, algumas proposições compostas. Um exemplo seria a preposição P composta, formada por P e Q, onde teríamos que P seria a negação de não P, uma disjunção e em seguida P em Q. Aqui nós temos um exemplo de uma proposição composta. O número de linhas de uma tabela verdade. Olha, a tabela verdade de uma proposição composta com n proposições simples componentes contém n linhas. Contém números de linhas de uma tabela verdade. Observa essa segunda definição. A tabela verdade de uma proposição composta com n proposições simples componentes contém 2 elevado a n linhas. O que isso quer dizer? Olha, se você tem a preposição P, que são duas preposições simples, eu tenho uma quantidade de linhas referente a elas. Se eu colocar aqui, olha, como são P e Q são duas preposições simples, 2 elevado a 2, que n é a quantidade de preposições simples, seria igual a 4 linhas. Então, seria verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Então, note aqui que nós teríamos 4 linhas para representar aqui as preposições P e Q. Vamos demonstrar isso aqui, certo? Vamos fazer uma demonstração. Ok? Quem quiser adiantar uma parte da demonstração, é mais para quem está cursando o curso de matemática, se aprofundar um pouco, né? O que é a demonstração. Então aqui a gente vai demonstrar essa definição que nós temos aqui, né? Que é a tabela verdade de uma proposição composta com n proposições simples componentes contém 2 elevado a n linhas. Como é que a gente vai demonstrar isso aqui? É fácil de ver, mas aí a gente tem que ter uma abordagem um pouco criteriosa, né? Olha, uma preposição que nós temos, ela é formada por uma preposição simples ela é verdadeira ou ela é falsa, certo?
uma proposição simples, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Esses são os valores lógicos delas, ok? Sabendo disso, então observe, se eu tenho aqui uma proposição composta formada por P1, P2 e assim sucessivamente, ou seja, até Pn, né? Deixa eu apagar aqui, porque senão aqui vai tender para o infinito e eu não quero que ela. Então, até Pn. Então, P1, P2 até Pn, pois ela é finita. Isso é uma proposição composta, certo? Se eu sei que essa é uma preposição composta e eu sei que ela vai ter o valor de verdade ou falso, note que as preposições que simples que compõem essa proposição composta de P1, P2 até Pn, que são preposições simples, elas são formadas por o quê? Por conjunto de valores lógicos que nós conhecemos. Note que a preposição 1 ou ela é verdadeira ou ela é falsa. A preposição 2 também ela é verdadeira ou ela é falsa. Então você vê que nós temos aqui um arranjo. Esse arranjo é uma repetição de n a n dos dois elementos, porque a gente sabe que só existe dois. Ou seja, se você parar aqui e pensar, olha, aqui eu posso ter verdade, falso, a preposição P2 pode ser verdade e falso, e assim até chegar em N, verdade e falso. Eu tenho dois elementos lógicos, né? Verdade ou falso. Note que à medida que eu tenho as preposições, então eu vou representar aqui a N, a quantidade de preposições simples. Então, se a gente fosse formar isso aqui, se a gente poderia representar aqui no seguinte aqui, né? Seria 2 elevado a P1 e assim, ó, 2 elevado a P2 até chegar até chegar, deixa eu colocar aqui, até chegar a 2 elevado a n, Pn, que seria o nosso a quantidade de linhas. Então, generalizando isso, nós teríamos essa fórmula aqui, 2 elevado a n, que nada mais é que um arranjo de 2 n a n. Lá em análise combinatória, você se apropria mais dessa propriedade, certo? Então, para eu saber a quantidade de linha, só basta eu pegar a quantidade de preposições simples e elevar a 2, ou seja, eu tenho 2, desculpe, para eu saber a quantidade de linhas de uma tabela verdade, só eu utilizar essa forma 2 elevado a n, onde n é a quantidade de preposições simples. Como nós vimos agora há pouco no slide anterior, é um exemplo claro desse argumento, ok? Então, exemplo. Construa a tabela verdade da proposição que nós temos aqui, né? Olha, primeiro eu vou saber a quantidade de linhas. 2 elevado a n, onde n é quem? N é a quantidade de preposições simples. Nesse caso aqui ficou fácil que está na forma simbólica, né? Temos P e Q. Então isso implica o seguinte, que 2 elevado a 2 é igual a 4. Nós teremos aqui apenas 4 linhas. Como ele quer que a gente construa a tabela verdade, eu vou agora mostrar como é que a gente faz
uma tabela verdade, só que eu vou dar 3 exemplos diferentes de como se faz uma tabela verdade. Então você se apropria uma dessas 3 para que possa ser utilizada, certo? A mais que eu gosto de utilizar, que eu acho mais fácil, é essa, né? P e Q são duas preposições, porque é as duas que nós temos. Nós temos verdade, verdade, falso e falso, que são 4 linhas, divide em metade. E agora verdade, falso, verdade e falso. Temos aqui o símbolo da negação e que temos aqui, olha, vou pegar aqui onde temos a negação de não que. Então vou colocar aqui a negação de não que. Temos o que agora? Temos a parte de dentro aqui dos parênteses, né? Primeiro você resolve o que está dentro do parênteses para você resolver o que está fora. Então vou pegar aqui P, conjunção que, não que. E por fim, reescrevo tudo ok. Esse é o modo que eu gosto de fazer a tabela. Verdade. Olha, negação de que só é negar. Nós temos falso, verdade, falso, verdade. Porque a negação de verdade é falsa, a negação de falso é verdade, a negação de verdade é falso, a negação de falso é verdade. Agora vamos fazer a conjunção. Só vai ser verdade quando a preposição P e a proposição que forem ambas verdade. Nesse caso, a proposição aqui de não que, né? Então, olha, verdade com falso, aqui é falso, verdade com verdade, aqui é verdade. Nos demais casos, são todos falsos. Negando agora, né, essa proposição, nós temos que no lugar de falso é verdade, no lugar de verdade é falso. Temos aqui verdade, verdade. Ok? Então aqui temos a tabela como nós queremos representar. Olha, então logo nós temos que P de V é igual a verdade, P de V de F é igual a falso, P de F V é igual a verdade e P de falso, falso é igual a verdade. Note que esse FF eu estou pegando daqui, né? FF. Então note que aqui temos verdade, verdade. Então verdade, verdade resulta aqui em verdade. Verdade e falso temos aqui que na última coluna é falso. Falso e verdade resultou em verdade. Verdade, falso, falso resultou também em verdade, como queríamos. Uma curiosidade bastante importante, observe essa, essa tabela verdade que nós formamos aqui. Nós temos aqui, então, poderíamos representar em forma de função também. Observe o seguinte, temos um conjunto U, que eu vou chamar aqui, onde esse conjunto U é formado por quem? Por verdade, verdade, que foi lá na tabela anterior, né? Temos verdade, verdade, verdade e falso. Observe aqui que nós fizemos falso, verdade, falso, falso, que é igual a verdade. Então temos verdade, verdade, verdade e falso. E temos falso, verdade, falso, falso. E esse conjunto que nós temos poderia representar pela função, né? Então podemos representar a nossa função chamada aqui de P, que é P, que é a nossa preposição, onde temos um conjunto U em
indo em um conjunto onde só temos o valor, verdade e falso. Representando isso em um diagrama que a gente conhece como diagrama sagital. Diagrama sagital, onde nós temos os elementos verdade, verdade, verdade e falso, falso, verdade, falso, falso, que é o nosso conjunto U. E a nossa função P está aqui, onde salvamos para dois elementos, verdade ou falso. Então, note que o conjunto verdade, como nós vimos aqui no slide anterior, verdade, verdade, é igual a verdade. E verdade e falso é igual a falso. Os demais casos foram todos verdadeiros. Então, verdade, verdade, a gente viu que fez uma ligação para falso, para verdade. Verdade e falso, a gente observa que ele veio aqui para F, que é falso. E assim os demais vieram tudo para verdade, certo? Então essa é uma representação do diagrama. Um outro modo de a gente construir a tabela, vou colocar aqui segundo modo de a gente construir a tabela, seria representar ela da seguinte maneira. Olha, você poderia ter colocado a expressão já direto, a negação. Já escrita, certo? Vou deixar aqui por final, fecho aqui a linha. Onde nós teríamos o seguinte, olha, a gente tem que ter uma ordem para preencher essa tabela, certo? Que ordem seria? Primeiro, eu conheço as preposições P, então, que seria o quê? Verdade, verdade, falso, falso. E também a preposição que, né? Que é verdade, falso, verdade, falso. É a mesma ideia da primeira tabela que a gente formou. Só que agora a gente vai ter o cuidado na ordem, né? Então, note que aqui a gente fez como primeiro essa primeira sequência aqui, certo? Na segunda sequência que a gente vai seguir é as negações. Vê, a negação de que, só que a gente tem que primeiro resolver quem está dentro do parênteses. Olha, observa aqui que temos o parênteses aqui, né? Então, a negação de que a gente vê aqui que a negação de como que é verdade, então a negação é falsa. E aqui, negação de falso, verdade, falso, verdade. Nós temos aqui o segundo caso que nós resolvemos. Por que a gente não vai negar isso aqui? Porque isso aqui está negando todo mundo que está dentro do parênteses. Então agora temos a conjunção. Então, se eu tenho verdade com falso, isso aqui será falso. Verdade com verdade, isso aqui será verdade. Falso com falso será falso. E aqui também, que foi agora nosso terceiro caso. Para finalizar, que é a tabela que a coluna que mais nos importa, é a tabela 4. É a coluna 4. Porque a gente vai agora negar quem? A coluna 3 aqui, né? Que é a nossa conjunção. Então, no lugar de se aqui foi falso, então aqui será verdade. No lugar de verdade, será falso. No lugar de falso, será verdade. Então, observe aqui que nós construímos a tabela verdade. Temos aqui que a resposta
seria com respeito a essa coluna aqui, representada pelo número 4. Por isso que é bom a gente definir a numeração embaixo, para que a gente não se perca. O terceiro caso é a gente formar a tabela do mesmo modo que a gente fez lá no começo, com o segundo modo. Olha, temos aqui, ó, P, Q, temos verdade, verdade, falso, falso. Divide agora metade, metade, né? Verdade, falso, verdade, falso. Certo? Então, agora é a gente formar a negação, o parênteses P, fecha aqui, a conjunção, a negação, e temos aqui o que. Como a gente já fez aqui P e Q, a coluna, agora a gente só precisa representar na ordem. No caso, a gente tem que resolver a primeira ordem, é os P e o Q. Nesse caso aqui eu só vou repetir quem é P e quem é Q. Agora eu vou negar quem é Q. Esse aqui foi o primeiro processo. Vou negar agora quem é Q, porque está dentro do parênteses. Então, temos aqui a negação de Q. É falso, verdade, falso, verdade. Agora a conjunção, deixa eu colocar aqui que foi o segundo passo. Nosso terceiro passo é a conjunção, porque a gente está resolvendo quem está dentro do parênteses. Temos aqui verdade com falso. Aqui é falso, verdade e verdade. Aqui, portanto, é falso. E aqui é verdade. O último processo aqui é o 4, que vamos negar todo mundo. Então, temos a negação de F é verdade, a negação de verdade é falso, a negação de falso, verdade, e negar falso é verdade. Então, a coluna que nos importa seria a coluna da negação, a coluna 3 aqui representada pelo número 4. Então, vocês escolhem uma dessas três. Eu prefiro a primeira, que é um modo bem organizado, fica mais fácil de entender. A segunda é o modo mais imediato, porém a tendência de errar é muita. A terceira também, certo? Então, continuando, então, dando continuidade, temos aqui valor lógico de uma proposição composta. Dada uma proposição composta, P, formado pelas proposições simples P, Q e R, e assim sucessivamente, sempre determina o seu valor lógico verdade ou falso, quando são dados ou conhecidos os valores lógicos das preposições P, Q e R. Na verdade, o que é que ele quis dizer? Vamos usar um exemplo para a gente ficar claro. Quando eu determino os valores lógicos, eu só faço substituir e dizer já o resultado, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Observe o exemplo aqui. Sabendo que as preposições P e Q são falsas, olha, P e Q são, e a preposição R é falsa, aí determina o valor lógico, que no caso aqui se é verdade ou falso, ou falsa, das preposições abaixo. Então ele deu a preposição aqui, a preposição composta formada por P, Q e R, que é igual a quem? Ele representou aqui P conjunção Q em Q. Então, como ele afirma que P e Q são verdadeiras e a preposição R são falsas, só é substituir. Então temos o valor lógico da preposição P é igual a preposição P
é verdade, também é verdade. Em R, que é falso. Então agora só é resolver, né? Se eu tenho uma conjunção e ambas são verdade, então isso indica que é verdadeira em F. Só que eu tenho agora uma condicional. Se eu tenho algo, o meu antecedente é verdadeiro e o meu consequente é falso, então logo é falsa essa propriedade, pois é o caso da conjunção. Se não lembra, volta lá nas aulas anteriores que ficará bem claro o que nós estamos fazendo agora, ok? O uso dos parênteses. O uso do parênteses é bem simples, né? Quando é que a gente utiliza os parênteses? Quando tem alguma ambiguidade, né? Então, quando em algum momento você estiver elaborando alguma questão ou quando for resolver, o uso do parênteses é especial, pois quando não houver ambiguidade, pode utilizar sem os parênteses, mas quando houver ambiguidade, temos que colocar os parênteses. Então, temos uma ordem, certo? Uma ordem do parênteses, que é do mais fraco ao mais forte. Ou seja, nós temos aqui o i, o ou, o se, então e o bicondicional, certo? Onde o mais fraco nesse caso aqui é a bicondicional. Então, do mais fraco ao mais forte, a gente usa os parênteses para que não haja uma ambiguidade. Exemplo aqui é o seguinte: olha, se eu colocar aqui, ó, P, bicondicional, é um exemplo. Deixa eu colocar aqui, vou colocar S conjunção R, certo? Olha, observe o seguinte: nesse caso aqui, a nossa bicondicional é a mais forte. Então, primeiro eu resolveria a conjunção, depois a condicional e por fim a gente terminaria com a bicondicional, que é a mais forte. Quando eu quero representar agora que seja a condicional a mais forte, que será representada se eu quero o resultado, então note o seguinte: vou colocar a mesma expressão. Eu tenho que definir isso, porque senão assim eu vou pensar que é a bicondicional, quando não tenha o parênteses. Por isso que é importante lembrar a ordem dos parênteses do mais fraco para o mais forte. Então aqui eu teria que colocar, olha, um parênteses, porque eu resolveria quem está dentro do parênteses, por último, resolver quem está fora, que no caso aqui seria a nossa condicional. Para ficar claro novamente, outro exemplo, vou pegar o mesmo. Se eu quisesse que fosse a condicional, a conjunção, desculpe, a conjunção, eu teria que colocar o parênteses. Então, primeiro, eu tenho que resolver quem? Eu tenho que resolver daqui para cá. Por quê? Porque assim eu resolvo a condicional, depois a bicondicional e por fim a nossa conjunção. Então, o parênteses ele é utilizado para esses casos, ok? Só vou colocar aqui, ó, conjunção, condicional
e aqui é a bicondicional. Então, note aqui que nós temos esse caso. Então, até mesmo para quando a gente for suprimir o uso dos parentes. Então, outros símbolos para representar os conectivos. Alguns eu já mostrei, que no caso aqui nós temos esse símbolo para representar a nossa negação, né? Negação que a gente simboliza por esse tio. No caso da conjunção, nós temos alguns livros que adotam esse ponto e o cifrão, né? O cifrão não, essa letra aqui. Temos dois. No caso aqui, o ponto, temos essa representação aqui, que é para conjunção. Temos também a ferradura, né? Vou colocar aqui. Que é para a condicional. Então, em alguns livros são adotados esses símbolos dos conectivos. Então, é importante para que quando a gente estiver estudando, saber como são as representações em alguns livros, que são um pouco diferentes, mas têm a mesma intenção. Ok? Então, chegou a hora do treino, né? Então, vamos lá. Questão 1. Construa a tabela verdade da seguinte proposição. Temos aí P, conjunção que, em que, disjunção que. Então, como são P e Q, temos aí que 2 é elevado a N, né? Que é a nossa fórmula. A gente consegue saber quantas linhas nós podemos formar, né? Quantas linhas nossa tabela terá. Então, se é 2, eu tenho duas preposições. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, logo teremos 4 linhas. Então, temos aí P, Q. Verdade, verdade. Falso, falso. Divido metade para cada, né? E agora eu divido metade. Verdade e falso. Então agora, como não tem nenhum outro conectivo de negação, então agora você vai colocar o conectivo da conjunção, o conectivo da disjunção e por fim a da condicional. Então, só vai ser verdade quando P e Q vai ser verdade na nossa condicional. Então, no caso, só é na primeira linha. Os demais linhas são falsos. No caso da disjunção, só vai ser falso quando ambas forem falsas. No caso, na última linha aqui, né? Das duas colunas aqui. Então, será falso. A gente só vai analisar conforme P e Q. E ambas, e as demais, são verdadeiras. No caso da conjunção, eu tenho aqui indo em uma disjunção de P e Q. Só vai ser falso no seguinte caso, né? Quando eu tiver alguma verdade em falso, ou seja, o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente for falso. Nesse caso aqui, a gente analisando, verdade vai em verdade, aqui é verdade, verdade. Então, todos os casos são verdadeiros. Questão 2. Exemplo. Sabendo que as proposições P e Q são verdadeiras e que as proposições R e S
são falsas, determine o valor lógico V ou F, verdade ou falsa, das proposições abaixo. Temos aí uma proposição composta, né? Como ele diz, então, que P e Q são verdadeiras e R e S são falsas, então só basta concluir aqui, né? No caso aqui, a gente só tem S. Nesse caso aqui, nós não temos R. Então, só é considerar apenas algumas. No caso aqui, a proposição aqui de dentro seria S. Então, vamos lá. Nós temos que o valor lógico de P seria, como Q é verdade, uma bicondicional. P é verdade. Temos agora uma conjunção. E temos que S é falso. Então, lembra lá? O símbolo mais forte, o conectivo mais forte aqui nesse caso é o nossa bicondicional. Então, logo nós temos o seguinte, temos que verdade condicional. No caso aqui, quando eu tenho uma conjunção, nesse caso será falso. E no caso da bicondicional, só será verdade quando forem ambos verdades ou ambos falsos. Nesse caso aqui, é falso o nosso resultado, como queremos. Então, o valor dessa proposição abaixo é falsa. Questão 3. Suprimir o maior número de parênteses da seguinte proposição. Observe aqui. Como aqui nós temos uma bicondicional, elas são as maiores, né? Ou seja, a mais forte. Só que observa, aqui eu tenho um parênteses fechando aqui. Eu posso deixar esse parênteses aqui e tirar só apenas os parênteses de dentro, porque eu tenho que bicondicional R, disjunção que, e fecho parênteses, que seria aqui, uma parte seria essa daqui. Porque nota a outra parte aqui, olha, a divisão a gente vê a quantidade de parênteses está por aqui. Então, observa aqui que eu posso omitir os parênteses que estão fora e colocar agora o seguinte. A nossa bicondicional, abrir um parênteses, porque nesse caso aqui nós temos P, e como aqui eu tenho a negação da negação, eu posso deixar fora a negação da negação de Q. E fecho o parênteses. Essa seria a nossa resposta, suprimindo os conectivos de acordo com a ordem do mais fraco para o mais forte. Porque aqui, primeiramente, eu tenho que resolver a nossa disjunção, em seguida a nossa bicondicional, depois aqui, desse lado, a nossa conjunção e, por fim, a bicondicional. Ok? Então, note aí que enquanto um lado tem a disjunção com a bicondicional, do outro lado nós temos a negação e a conjunção. Então, forte abraço. Se gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar e curtir para que possa alcançar mais pessoas. Até o próximo vídeo.